Olá pessoal, hoje nós vamos trabalhar uma revisão do exercício de legislação, tá? Que foi aquele exercício das 13 questões que eu tinha passado para vocês, e a pedido de alguns, né, nós reduzimos aí para 5 questões. Então, o que é que acontece? Como nós trabalhamos as 5 primeiras questões, nós iremos começar a partir da sexta, tá? Nós iremos revisar algumas leis. Com esse exercício, nós iremos revisar algumas leis e algumas resoluções que nós já trabalhamos. E a gente vai trabalhar questão por questão. Então, vamos começar aí a partir da sexta questão. O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem define como responsabilidade do profissional de enfermagem as seguintes situações, exceto, né? Então, nós temos aqui 4 alternativas, onde 3 vão corresponder às responsabilidades do profissional de enfermagem e uma não. Então, vamos lá. Assegurar ao cliente uma assistência de enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, imprudência, de imperícia, negligência ou imprudência. Nós temos no nosso Código de Ética que nós precisamos, né, trabalhar de forma segura para que a gente não exponha o nosso paciente a riscos decorrentes de imperícia, negligência e imprudência. Então, essa alternativa ela está correta. Responsabilizar-se por falta cometida em suas atividades profissionais somente quando praticadas individualmente. Então, aí achamos, né, o erro da questão. Nós não nos responsabilizamos por falta cometida somente individualmente, mas como equipe, né? Se nós somos uma equipe, nós iremos responder por estarmos na equipe. Nós, enfermeiros, como somos supervisores da equipe de enfermagem, então o que é que acontece? Se o técnico auxiliar ou outro enfermeiro que é da nossa equipe cometer uma infração, quem cometeu a infração vai ser punido e nós, como equipe, como supervisores da equipe, vamos também ser punidos, só que com menor penalidade, tá? Então, nós não trabalhamos individualmente, nós trabalhamos em equipe, como profissionais de enfermagem, tá? Então, mesmo a gente não tendo praticado a infração, cometido a infração, mas nós iremos pagar por ela como terceiros, como supervisor da equipe de enfermagem, como equipe de enfermagem. Então, teremos uma menor penalidade. Manter-se atualizado, ampliando seus conhecimentos técnicos, científicos e culturais em benefício da clientela, coletividade e do desenvolvimento da profissão, sim, correto. É nossa responsabilidade mantermos atualizados, fazendo cursos, capacitações, sempre nos qualificando com relação às inovações da ciência, com relação à melhor forma de assistir o nosso paciente. Então, correto. E avaliar criteriosamente sua competência técnica e legal e somente aceitar cargos ou atribuições quando capaz de desempenho seguro para si e para o cliente, tá? Então, sempre que eu vou assumir uma responsabilidade, uma nova responsabilidade, tá? Eu tenho que ver, né, os riscos e os benefícios tanto para mim como profissional, como se eu posso levar, né, segurança e profissionalismo e assistência, uma boa assistência ao meu paciente, tá? Então, eu tenho que analisar a situação e daí ver se eu tenho condições de aceitar ou não, tá? Observe que dentro, né, do que a gente avalia se aceita ou não, tem a questão tempo,
tá? Então, muitas vezes a gente assume várias funções e não tem muito tempo para se dedicar a uma delas, tá? Então, eu tenho que analisar também se eu tenho tempo de desenvolver mais essa atividade. Então, nós temos aí a resposta correta, né? A única que não é responsabilidade do profissional de enfermagem é responsabilizar-se por falta cometida em suas atividades profissionais somente quando praticada individualmente. Não é individualmente, é em equipe, tá? Eu me responsabilizo como equipe de enfermagem. A 7ª pergunta aí. Analise as assertivas abaixo, identificando quais delas constituem, segundo o CEP, lembrando para vocês, né, o que é CEP, Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Circunstâncias atenuantes em relação às infrações que podem ser acometidas. Aí nós temos 2 palavrinhas aí para relembrar das nossas aulas, né? Circunstâncias atenuantes e circunstâncias agravantes. Então, o que seria atenuantes? O que vem a minimizar a situação do profissional diante de uma infração. E o que são circunstâncias agravantes? Como o próprio nome diz, que vem agravar a situação do profissional diante de uma infração. Tá? Então, vamos analisar as assertivas aí. Ser reincidente. O que é ser reincidente? É que eu já tenho cometido uma infração ou outras infrações e hoje eu estou cometendo mais uma. Então, eu sou reincidente em cometer infrações, tá? E isso é um agravante. Realizar atos sob coação e ou intimidação, né? Então, eu fui coagida a fazer isso pelos meus superiores, né? Então, isso é um atenuante. Eu não quis fazer, eu fui obrigada, coagida a fazer, intimidada a fazer. Realizar atos sob emprego real da força física, né? Nós somos ameaçados fisicamente. Isso também é um atenuante. Ter confessado espontaneamente a autoria da infração. Então, eu cometi um erro, tá? E daí eu confessei que eu cometi esse erro espontaneamente. Isso é um atenuante. Facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outra infração, tá? Então, eu sei que essa infração está sendo cometida e eu facilito, e eu ajudo, e eu oculto, certo? E posso até receber vantagens por isso. Isso aí é um agravante. Então, se a pergunta quer as circunstâncias atenuantes, atenuantes é o item 2, 3 e 4. Então, a resposta correta seria aí a letra B, porque o item 1 e o item 5 são agravantes. Então, temos como resposta aí, né, a letra B, item 2, 3 e 4. 8ª pergunta. As atividades regulamentadas pela Lei do Exercício Profissional de Enfermagem incluem ações exclusivas do enfermeiro e outras compartilhadas também com os profissionais técnicos e auxiliares de enfermagem. Observe as ações a seguir. Então, nós sabemos que nós temos as atividades que são privativas do enfermeiro, que só quem pode desempenhar é o enfermeiro, e as ações do enfermeiro como integrante da equipe de saúde, que inclui aí também os profissionais, né, de enfermagem, como técnico e auxiliares de enfermagem. Então, vamos analisar as ações. Consulta de enfermagem. Lembrem-se que a consulta de enfermagem é atividade privativa do enfermeiro. Só quem pode realizar é o enfermeiro. A administração de medicação parenteral, né? Uma técnica pode ser realizada pelo enfermeiro, pelo técnico e pelo auxiliar. Planejamento das ações de enfermagem. Quem planeja as ações de enfermagem é o enfermeiro. É a atividade privativa dele.
Aplicação de oxigenoterapia, como é uma técnica, então os 3 podem realizar. Acompanhamento do trabalho de parto, os 3 podem acompanhar. E a aplicação de calor e frio, né, que também é uma técnica, então os 3 podem realizar. Então, são atividades comuns a todas as categorias de enfermagem. Então, são atividades do enfermeiro, do técnico e do auxiliar. Administração da medicação parenteral, item 2. Aplicação de oxigenoterapia, item 4. Acompanhamento do trabalho de parto, item 5. E aplicação de calor e frio, item 6. Então, seria aí a letra C. Reforçando o item 1 e o item 3, consulta de enfermagem e planejamento das ações de enfermagem, são atividades privativas do enfermeiro. Então, nós temos aí o item C, tá? Como são comuns a todos da categoria de enfermagem. Vamos para a questão 9. Dentre as responsabilidades do enfermeiro, descritas no CEP, quanto às atribuições administrativas, aponta-se. Então, dentro do nosso Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, CEP, quais dessas atividades elas são consideradas atribuições administrativas? Nós temos algumas áreas, né, onde nós, como enfermeiros, podemos adentrar. Nós temos as áreas administrativas, onde a gente vai cuidar da burocracia, da parte de planejamento, da parte de chefia, coordenação, direção. Nós temos a parte assistencial, onde nós vamos trabalhar diretamente com o nosso paciente, né, com o público. Nós temos a parte de ensino e pesquisa. Aqueles profissionais que vão trabalhar somente, né, com ensino, dando aula em faculdades, universidades, escolas, e pesquisa, que são os profissionais que trabalham somente com pesquisas científicas. Então, nós temos essas 4 áreas aí que abrangem vários outros caminhos, né? Então, nós temos a área da administração, a área da assistência, a área de ensino e a área da pesquisa. Dentro de cada área, existem vários outros caminhos, tá? Então, dentro da área administrativa, qual alternativa está correta? Respeitar o direito do paciente decidir sobre sua pessoa, isso é administrativo? Não. Prestar ao cliente assistência livre de danos, isso é administrativo? Não. Manter seus conhecimentos técnicos e científicos, isso é administrativo? Não. Aceitar encargos de chefias quando se julgar capaz de seu desempenho? Sim, né? Isso é administrativo porque eu vou chefiar uma equipe, um setor, um hospital, uma instituição, e prestar assistência de enfermagem ao cliente sem discriminação de qualquer natureza, isso não é administrativo. Então, administrativo seria aí aceitar encargos de chefias quando se julgar capaz de seu desempenho.